Tudo bem, pessoal? Voltamos aqui para as nossas videoaulas sobre a nossa disciplina, né? Na aula passada a gente havia comentado sobre a atividade das enzimas e a degradação das reservas para que os substratos respiratórios estejam disponíveis para o eixo embrionário. Na verdade, esse metabolismo também serve para outras partes da planta. Mas, como estamos falando sobre a germinação, a gente vai sempre tentar envolver os temas ligados à germinação das espécies vegetais, né? Germinação do ponto de vista da fisiologia vegetal de planta, da fisiologia vegetal, óbvio, de plantas, né? E aí eu gostaria de, nesse primeiro momento, antes da gente começar o próximo assunto, pedir por parte de vocês a compreensão, já que esse tipo de apresentação e de aula para mim é novo, eu não tenho habilidade de edição, então a gente vai tentando fazer da melhor forma possível, mas sempre com esse lado nem tanto profissional, já que eu não tenho habilidade nem de apresentação de videoaulas ainda, né? A gente está aprendendo com esse momento, e nem tem habilidade de edição de vídeo ou de videoaulas. Mas eu vou trabalhar aqui da melhor forma para que fique o mais claro possível para todos essas aulas que a gente vai continuar. Bom, uma vez então que aquele substrato, aquelas reservas, né, são degradadas e elas são translocadas para o eixo embrionário, onde o metabolismo respiratório na semente vai começar. Lembrando que muitos aspectos é, do metabolismo respiratório dos vegetais e animais são comuns, né? São células eucariontes, então muitos aspectos são comuns, embora existam algumas diferenças. Outro ponto importante, que eu já comentei previamente, é que né, embora a gente esteja falando de respiração no embrião da semente, na nova plântula que está se formando, cabe, né, essa discussão em todo vegetal, né? Em frutos, em outras partes dos vegetais, em ramos, em folhas, né? O capítulo que nós vamos nos basear do nosso livro-texto, né, que é o livro de Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, sexta edição, né, é o capítulo 12, né? Então esse aqui, lembra, no primeiro semestre, né, no nosso livro-texto, embora tenha outras literaturas que abordem o mesmo assunto, e a gente então vai abordar o capítulo 12, né, que é o capítulo que trata de respiração e metabolismo de lipídios. Mas neste caso, nós vamos focar mais no processo respiratório. Nosso plano de aula não vê o aprofundamento no metabolismo de lipídios, não. Vamos ficar focado aqui mais no processo respiratório. Ok? A respiração em vegetais, então, né? Vamos começar a fazer um comentário, e aí, como eu já havia dito, muito do que a gente for comentar aqui é cabível, né, ou é aplicável aos animais também, já que são organismos eucariontes, né? A gente tem células semelhantes, né? Tem várias diferenças, mas tem algumas semelhanças de estruturas, de organelas, né? Então, tem diferenças, mas é bastante semelhante. Então, a respiração é um processo de óxido-redução, né? Uma reação de óxido-redução, na qual a energia armazenada em moléculas orgânicas reduzidas, um exemplo bem comum é a glicose, aqui é um exemplo de uma glicose, né, que é uma molécula orgânica reduzida, né, que são os compostos de reserva. Então, essa energia armazenada liberada de forma controlada, liberada na forma de ATP, né, a gente já comentou isso também, mas de novo, né, na forma de ATP, certo? Vão haver reações de óxido-redução e aquela molécula orgânica vai ser transformada ou vai ser convertida em energia, né? A oxidação dessas moléculas vai resultar na conversão de energia, que a gente chama de energia metabólica na forma de ATP. Esse tipo de respiração, ou seja, a respiração aeróbica,
É uma respiração que é comum aos organismos eucariontes, certo? E em termos gerais, o processo respiratório é bem similar, por isso que a gente tem essa equação geral aqui, né? Onde a gente pega uma molécula de glicose, uma hexose, 6 carbonos, por isso o nome é hexose, dá pra gente ver o número de carbonos aqui, ó, né? 6 carbonos. Aeróbica, porque na presença de oxigênio, ou seja, essa molécula de glicose na presença de oxigênio e água, certo? Vai produzir moléculas de água e CO2, além do ATP, certo? Então essa é a equação geral da respiração. A gente vê que essa constante, né, de energética aqui, ela é de 2.880 kJ para cada mol de glicose, mas o que a gente observa é esse sinal negativo. O que significa esse sinal negativo aqui? Essa reação ela é fortemente deslocada neste sentido, né? No sentido de formar água, CO2 e ATP. Ok? Certo? Nesta reação de óxido-redução, então, a glicose, que está aqui, ó, ela é completamente oxidada a CO2, né? Completamente oxidada a CO2. E o oxigênio, que é fundamental, já que a respiração é aeróbica, né? Ele é o último aceptor de elétrons, a gente chama de aceptor final de elétrons de todo o processo, né? Por isso tem que ter oxigênio. E neste caso, o oxigênio, então, como aceptor final de elétrons, está recebendo elétrons. Quando a molécula recebe elétrons, a gente diz que ela reduziu, né? Ela é reduzida a água. Produtos finais da respiração, a gente tem a molécula de água e a molécula de CO2. Neste exemplo, a gente cita a glicose, né, como um substrato respiratório, embora existam outros substratos respiratórios comuns, né? Quais são eles? A glicose, que a gente já conversou, o amido, que uma vez quebrado, da desamplificadora, né, da maltase, ele vai ser glicose, né, substrato respiratório. A sacarose ou outros disacarídeos também são substratos respiratórios. No caso dos vegetais, a sacarose é um carboidrato muito comum, muito comumente encontrado, né? E a gente vai mostrar mais à frente que às vezes até o processo ou a equação geral nos vegetais utiliza a sacarose como substrato principal. Além disso, também, o que é a sacarose, né? Só para a gente lembrar, é um disacarídeo, é uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose, não é isso? Os lipídios também que a gente já comentou, né? Principalmente os triacilglicerol, né? Também são substratos respiratórios, nós já mostramos, né? O glicerol e os ácidos graxos podem ser convertidos em glicose, né? Como a gente já comentou previamente, não é isso? Os ácidos orgânicos, né? Por exemplo, o ácido málico ou malato, o ácido cítrico, né? Também podem ser utilizados como substratos respiratórios, né? Os ácidos orgânicos aqui. E as proteínas também, às vezes, podem ser utilizadas como substratos respiratórios. Bom, então, nos vegetais, especificamente, a gente tem até uma molécula de glicose aqui, né? Uma sacarose, né? A molécula de sacarose aqui, né? Onde a gente mostra a glicose ligada a uma frutose, ligação 1, né? 4, 4. Desculpa aí, minha arte não é muito boa, mas dá para entender. Né? Então, nos vegetais é muito comum que a respiração seja expressa pela oxidação da molécula de sacarose. Né? Então, a gente tem a reação aqui, ó, né? Mostrando a molécula de sacarose, onde a sacarose, então, oxida CO2 da gás carbônica, e o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, a sacarose é oxidada a CO2 e o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, é reduzido a água. É isso? Certo? Então é muito comum, no caso dos vegetais, utilizar a sacarose como se fosse um substrato ou o substrato principal dos vegetais. É um açúcar não redutor. Eu já comentei previamente que a sacarose é o açúcar
que normalmente, ou o carboidrato, que normalmente as plantas translocam pelos tecidos de transporte, né? Por se tratar justamente de um açúcar não redutor, não é isso? Então, é muito comum ser o substrato mais comum, é muito comum ser representar a sacarose como substrato respiratório em vegetais. Bom, a respiração celular ocorre em três, eu pus entre parênteses 4, porque tem também a roda das pentosas fosfato, que é uma das etapas, né? Mas a gente vai só citar essa rota, a gente não vai aprofundar a discussão no tema da rota das pentosas fosfato. Então, por isso que eu coloquei em parênteses 4, mas a gente vai abordar três etapas bem definidas, certo? E a gente separa essas etapas para facilitar o entendimento, né? Então, são etapas bem definidas do processo de respiração celular. A primeira etapa é a glicólise. A gente citou que a rota das pentosas fosfato, né? Mas a gente vai só citar, abordar o ciclo de Krebs, ciclo de segunda etapa, e por fim, a terceira etapa, a cadeia de transporte de elétrons. Ok? Essas são as etapas, as três principais etapas do processo respiratório. Muito bem, então. Então é importante a gente inicialmente definir essas etapas para facilitar o entendimento futuro de cada uma delas. A glicólise, né, que é a primeira etapa, ela ocorre no citosol. Então o local de ocorrência da glicólise é o citosol. O que acontece na glicólise? Ela, essa etapa é realizada por enzimas solúveis que estão localizadas aonde? No citosol. Isso, no citosol aqui, que permite a oxidação de uma molécula de glicose, produzindo piruvatos, dois piruvatos para cada uma molécula de glicose. Então, uma molécula de glicose aqui vai produzir dois piruvatos. Isso é importante já ir fixando, né? E moléculas de ATP. Né? O que é o ATP? É o trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Né? Também vai ocorrer a formação do NADH. Também, adiantando aqui os conceitos e o entendimento para frente. Né? Então, para cada molécula de glicose catalisada na etapa da glicólise, são formados dois piruvatos, depois a gente vai falar da quantidade de ATP e de NADH, são formados ATP e são formados NADH, certo? Só para citar, né, como eu já falei, a gente vai falar mais rapidamente, a rota das mitoses também ocorre no citosol, mas também nos plastídeos, exemplo de plastídeo, que todo mundo provavelmente já ouviu falar, são os cloroplastos, não é isso? Neste caso, a glicose 6-fosfato, que tem 6 carbonos, a glicose é oxidada a ribose 5-fosfato, que tem 5 carbonos. O carbono perdido, neste caso, é da CO2, que é um dos produtos da respiração. E o poder redutor é conservado na forma de moléculas de NADPH. O ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, né, ou ainda ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ocorre na mitocôndria, que é uma organela citoplasmática, não é isso? Sendo mais específico, ele ocorre na matriz mitocondrial, certo? O que vai acontecer no ciclo de Krebs, então? Aquele piruvato formado aqui, né, lá na glicólise, ele é transportado até a mitocôndria, e este piruvato aqui no ciclo de Krebs, ele vai ser oxidado completamente, liberando o CO2. Lembra que um dos produtos da respiração a gente tinha o CO2, o gás carbônico? Pois muito bem, aqui a gente já observa a formação do CO2. Neste caso também vai ocorrer a formação de ATP, que a gente chama, quando a ATP é formado em uma reação química, né, uma reação através de uma enzima, a gente diz que ocorreu fosforilação em nível de substrato. Né? Então formou ATP aqui no ciclo de Krebs. E uma quantidade considerável de NADH, que a gente chama de poder redutor. Uma coenzima, né, o NADH, que tem um poder redutor muito grande, que vai ser utilizado lá junto com o FAD H2, né, que também foi produzido aqui, na cadeia transportadora de elétrons, ou na cadeia de transporte de elétrons.
A cadeia de transporte de elétrons, assim como o ciclo de Krebs, ela ocorre na membrana interna da mitocôndria. Então a gente diz que ela ocorre na mitocôndria, mas sendo específico, o local de ocorrência da cadeia transportadora de elétrons, ou da cadeia de transporte de elétrons, é a membrana interna da mitocôndria, certo? Então, o local é membrana interna das mitocôndrias. O que vai acontecer aqui? Os elétrons do NADH formado e dos FADH2, nós vamos comentar mais à frente, eles são transferidos de compostos proteicos em sequência até o oxigênio. Lembra que eu comentei lá atrás? O oxigênio aceitou o final de elétrons. É uma substância que recebe elétrons. Quando ela recebe elétrons, ela é reduzida a água. Muito bem, acontece isso aqui na cadeia transportadora de elétrons. Essa transferência de elétrons gera o que a gente chama de gradiente eletroquímico de prótons, e esse gradiente eletroquímico de prótons permite a síntese de ATP através de uma enzima que chama sintase do ATP ou ATP sintase. A maior quantidade de ATP produzida no processo respiratório ocorre aqui na cadeia de transporte de elétrons, que ocorre, a cadeia transportadora de elétrons ou cadeia de transporte de elétrons, ocorre na membrana interna das mitocôndrias. Isso aqui, então, é o quê? Uma visão geral de todo o processo respiratório, né? A gente tem aqui célula vegetal, uma visão da célula vegetal, para a gente ver um modelo de célula vegetal, né? A gente pode ver as mitocôndrias, né? Aqui não é isso? Então, a gente transporta esse modelo para cá, ó, a gente observa que a glicólise ocorre aqui no citosol, não é isso? A glicólise ocorre aqui no citosol. Na glicólise são produzidos piruvatos, piruvatos para cada molécula de glicose, ok? Essas moléculas de piruvato são transportadas até a mitocôndria, onde aí, ó, crise mitocondrial ocorreu o que a gente chama de ciclo de Krebs. Com o ciclo de Krebs ocorre a liberação de CO2, a formação de NADH, a formação de FADH2, é isso? ATP. E esses NADH e FADH2 formados serão oxidados aqui na transportadora de elétrons. Aí, a membrana interna da mitocôndria, né? A oxidação deles gera redução do oxigênio, né, formando água, e criando um gradiente eletroquímico de prótons que vai ser utilizado para a biossíntese de ATP. A gente chama essa biossíntese de ATP aqui na cadeia transportadora de elétrons de fosforilação oxidativa. Tá? Para a gente entender melhor, antes da gente passar para o próximo tema e finalizar essa aula, o NAD, né, é a nicotinamida adenina dinucleotídeo. O que é o NAD? É um fator orgânico, uma coenzima, que está associado a muitas enzimas que catalisam reações redox celulares, certo? Já o FAD, né, o FADH2 é formado lá no ciclo de Krebs também, flavina, adenina dinucleotídeo, são moléculas também que são cofatores enzimáticos. Mas na frente a gente vai falar um pouco mais sobre elas. Bom, muito obrigado pela atenção, continuamos na próxima aula para falar um pouco mais detalhadamente sobre a glicólise.